Ok, meus amigos, já voltamos, não é isso? Voltamos com o ensino médio, terceira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, Isomeria Espacial. E a data de hoje, 28 de setembro de 2022. 28 de setembro de 2022. Já estamos terminando o mês, né? Vamos lá então, olha. Nós vamos mostrar aqui para vocês umas questões, né? Vamos fazer aqui umas questões de isomeria geométrica, tá? A primeira questão está aqui, ó. Diz assim: com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar. Então, pessoal, tem 3 compostos aí. Ele quer saber qual é a resposta correta. Eu vou responder essa aqui, ó, tá? A resposta correta vai ser a letra A. Se você observar, ó, na letra A, eu vou ter aqui com certeza ligantes, ó, aqui dois carbonos da dupla, ó, e vou passar uma linha aqui. Tem ligantes, ó, os ligantes iguais estão em lados opostos, ó. Então, certamente, pessoal, certamente esse aqui é a forma trans, ó. Já o outro aqui, se você observar, ó, tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Só que aqui eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. Então, esse aqui é o cis. E o terceiro, não está existindo isomeria geométrica. Por quê, professor? Porque eu tenho dois ligantes iguais. Ó. Eu tenho aqui dois ligantes iguais. Deixa eu apagar aqui. Ó. Dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. Aqui não ocorre, o 3 não ocorre. Ó. Então, a única alternativa correta aí só pode ser a letra A. Tá? Olha aqui, vamos ver esse aqui. Ó. Eu vou responder esse aqui também. Presta atenção. Ó. A letra C é a resposta. Ó. Qual das formas está correspondendo a um composto cis e trans? Só está acontecendo na letra C. Eu vou representar aqui para vocês. Ó. Toda a letra C aqui. Presta atenção. Ó, tem um carbono, tem dois carbonos com dupla ligação. No primeiro carbono ó, tem um hidrogênio e tem um cloro. Está aqui, hidrogênio e cloro. Do outro lado também tem hidrogênio e cloro. Se eu colocar dessa maneira, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado, então é o cis. Se eu colocar dessa forma aqui, eu vou ter ligantes iguais ó, em lados opostos. Então, por que está havendo isomeria cis-trans? Porque tem dupla ligação entre carbonos e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Perfeito? Essa é a questão de número 2. Bom, e a terceira questão? Tá? É uma nomenclatura mais precisa de você observar aqui. Ó. Considere as estruturas abaixo. Ó. Segundo a IUPAC, IUPAC significa dizer União Internacional da Química Pura e Aplicada, né? É uma entidade com sede em Genebra, na Suíça. Estabelece os nomes. Ele quer saber o nome desse composto, mas quer saber se é cis ou trans. Primeiro aqui, não é cadeia aberta, é cadeia fechada. E em cadeia fechada, basta ter dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Se você observar, pessoal, olha só, as duas hidroxilas estão em lados opostos, então eu já sei que é trans. Se é trans, só pode ser a letra C ou letra D. Ó. Aí ele quer a nomenclatura, né? Ó. Eu vou numerar, ó, como é trans, né? Já sabe que é trans. A numeração, ó, 1, 2, 3. Veja que as hidroxilas estão na posição 1, 3. Ó. Então vai ficar 1, 3, já ganhamos a questão. Ó. 1, 3, certo? Tá aqui, ó. 1, 3 de hidroxiciclopentano. Está ali a resposta. Poderia ser também trans 1,3 ciclopentanodiol. Tá? Mas ele quis a primeira nomenclatura. Então, por que é trans? Porque eu tenho ligantes iguais em lados opostos. E por que é cis? Porque, aliás, por que é 1,3? Porque as hidroxilas estão na posição 1,3. Então, eu vou colocar um minutinho para você fazer um print aí.
Lá, vamos fazer mais uma questão aqui para a gente complementar. Olha só, ele quer saber o seguinte, ó, qual das seguintes substâncias apresenta isomerismo geométrico? Qual dessas aí? Tá, eu fiz assim, para ficar melhor, eu desmontei elas. Ó, a resposta é a letra E, somente o 3 e o 4. Por quê, professor? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. A1 não existe, pessoal, porque eu tenho dois ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. A 2 também, ó, tem dois ligantes iguais, ó. Então, só quem tem isomeria geométrica, pessoal, certamente aqui, ó, ligantes iguais, ó, certamente vai ser o 3 e o 4, ó. Porque eu vou ter aqui, ó, se você observar, esse aqui, ó, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado. Olha os dois CH3 aqui, ó. Aqui eu vou ter ligantes iguais em lados opostos, ó. Então, a única que está apresentando a isomeria geométrica é a 3 e a 4. 3 e 4. Certinho? Pronto, agora nós vamos para outro tipo de isomeria, tá? Que é a isomeria ótica. Vamos mostrar a isomeria ótica. Isomeria ótica estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixe de luz polarizada. Então, os isômeros óticos são a imagem especular um do outro, mas não são sobreponíveis. Você não vai encaixar um no outro, tá? Então, essa é a definição de isomeria ótica. Mas temos aqui, ó. Se você observar aqui, vai ficar melhor de você entender, ó. Pessoal, aqui eu tenho o seguinte, ó. A luz natural, ela vibra em todas as direções. Já uma luz polarizada, ela vibra em um único plano, tá? Então, a luz natural, ao passar por um prisma especial, ela vai se converter em luz polarizada. Mas o que é que isso tem a ver, professor? Tem a ver o seguinte, ó. Olha aí, ó. Olha aqui sim, ó. Presta atenção. Pessoal, quando a luz polarizada, tá aqui ela, passa por uma substância, se houver desvio para a direita, no sentido horário, é chamado de destrógeno. Se for para a esquerda, é chamado de levógeno. Então, toda substância capaz de desviar a luz polarizada é considerada oticamente ativa. Isso aqui é importante, ó. Toda substância ótica ativa são aquelas capazes de desviar a luz polarizada. Desviar a luz polarizada, ok? Então, substâncias óticas são isso, capazes de desviar a luz polarizada. Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, voltamos, né? Aí nós vamos aprender uma dica Canal Educação. Essa dica ela é muito importante, tá, para o nosso aprendizado aqui, ó. E nós vamos precisar desses nomes, ó. As formas destrógenas e levógena, que representam, que correspondem a uma imagem uma da outra, são chamadas de antípodas óticos, né? Ou enantiomórfos.
Agora é o seguinte, ó, se o desvio for para a direita ou no sentido horário, é chamado de destrógeno. Destro significa dizer direita, ou desvio positivo. Se o desvio for para a esquerda ou no sentido anti-horário, é chamado de levógeno ou desvio negativo. A soma dos desvios negativo e positivo, ou seja, do destrógeno e levógeno, são considerados número total de isômeros óticos. São os isômeros óticos ativos. São os ativos. São os que desviaram a luz polarizada, certo? E nós vamos precisar desses termos em algumas questões. Vai lá, mas não dá para errar. Ó. Destro, D de direita, D de destrógeno, que é o desvio positivo. Levógeno vem de levos. Levos significa dizer esquerda, ou desvio negativo, tá bom? Então, uma dica que é na educação para aprender nomes, é aprender o vocabulário químico aqui da isomeria ótica. Então, para isso aí, vamos colocar 2 minutinhos para essa dica que é na educação. Ok, voltamos, não é isso? E vamos mostrar aqui a mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É formada por 50% de destrógeno e 50% de levógeno. Ou seja, se eu peguei uma substância que desviou a luz polarizada 30 graus para a direita, pego outra substância que desviou a luz polarizada 30 graus para a esquerda, se é 30 positivo, 30 negativo, consequentemente vai anular esses desvios. Então, por isso que a mistura racêmica é considerada oticamente inativa. Porém, não deve ser desconsiderada, porque quando se fala em número total de isômeros óticos, é a soma dos isômeros óticos ativos e inativos. E vamos já mostrar para vocês, certo? Vamos já mostrar para vocês essa configuração. Porém, pessoal, a parte mais importante da isomeria ótica vai começar agora, tá?
é justamente mostrar o carbono assimétrico ou quiral. Observe, ó, eu vou marcar esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele é assimétrico. O carbono assimétrico é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Ele é representado por um asterisco. Carbono quiral. Quiral vem de mãos, certo? Quiros, mãos. Por quê? Se você colocar as mãos dessa maneira aqui, elas são simétricas. Mas se você tentar colocar uma na frente da outra, elas vão ser assimétricas, elas não são superponíveis. Por exemplo, assim, ó, olha só, se colocar assim, são simétricas, não é verdade? Mas se você tentar encaixar elas aqui, ó, não vão se encaixar. É como se colocasse no espelho. Então aí é chamado carbono quiral, tá? O carbono quiral, ele todo carbono, todo composto que apresenta carbono assimétrico, ele é quiral. Primeiro, se ele tem que ter 4 ligantes diferentes entre si, pessoal, obrigatoriamente ele tem que ser um carbono saturado, certo? Carbono só tem ligações simples. Mas quando você vê carbono com dupla, tá? Vamos mostrar bem aqui, tá? Só um minutinho. Olha só, se você mostrar aqui carbono que tiver dupla, certo? Vamos mostrar aqui, ó. Carbono com dupla, carbono com tripla, carbono com CH3, carbono CH2, esses carbonos nem olhe para ele que ele não pode ser assimétrico não. Para ser assimétrico tem que ter o quê? 4 ligantes diferentes entre si. Perfeito? Vamos então aí, por favor, colocar 2 minutinhos para esse slide, que é um dos slides importantes. Ok, então tá aí, tá? O carbono assimétrico. Olha aquilo aqui, ó. Para identificar um carbono assimétrico, é de fundamental importância que seja realizada a construção da estrutura, não é verdade? Ó? Por exemplo,
Para identificar o carbono assimétrico, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Ó? Desse texto, é bom você grifar somente isso aqui, ó. Preste atenção. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. O carbono assimétrico, obrigatoriamente, ó, tem que apresentar 4 ligantes diferentes. Tá aqui, ó. Obrigatoriamente, o R1 tem que ser diferente do R2, diferente do R3, diferente do R4, tá? Então, obrigatoriamente, tem que ter 4 ligantes diferentes entre si. Olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui, pessoal. Por que esse carbono de azul aqui ele é assimétrico? Olha aí, eu marquei os 4 ligantes dele diferentes, ó. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, ó. Então, observe que é o mesmo composto, ó. CH2 e CH3 não podem ser carbono assimétrico, pessoal. Então, o único carbono assimétrico é esse que está em azul, porque ele vai ter os 4 ligantes diferentes entre si, tá? 4 ligantes diferentes entre si, obrigatoriamente ele será assimétrico. Perfeito? Tranquilo, meu povo? Então, 4 ligantes diferentes entre si. Eu queria que você anotasse essa fórmula aí. Então, para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, já voltamos, não é isso? Voltamos para mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, aqui nós temos uma representação de um carbono assimétrico. Aqui eu coloquei até o asterisco nele, ó. Observe, ó, que esse ligante é diferente desse outro, ó, que é diferente do verde, que é diferente do amarelo, ó. Então, eu coloquei até cores diferentes, ó. Então, esse é um carbono assimétrico. Carbono assimétrico ou quiral. É aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Nessa estrutura, só tem um carbono assimétrico. É de fundamental importância que você saiba reconhecer o carbono assimétrico. Sobretudo, para a gente vai já mostrar umas fórmulas para a gente calcular o número de carbonos assimétricos, pessoal. Então, é obrigatório saber os ligantes são diferentes. Então, esse carbono aqui, ó, por que que ele é assimétrico? Porque eu tenho 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Eu vou colocar um minutinho para você fazer um print aí.
Ok, voltamos aí, né, para mostrar que o carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Vamos colocar outro exemplo até você entender. Ó. Olha aqui, pessoal, está marcado. Ó. Se você observar, ó, tá? 1, 2, 3, 4 ligantes. É como se eu tivesse colocado no espelho. Ó. Observe, ele não vai se encaixar no outro se eu tentar colocar um em cima do outro. Aqui você tem 1, 2, 3, 4 ligantes. Então a representação, isso aí é a imagem um do outro, tá? É a imagem um do outro. Então o carbono assimétrico é aquele que apresenta, portanto, 4 ligantes diferentes entre si. Toda vez que você tiver um carbono que tiver 4 ligantes diferentes entre si, ele é chamado de carbono assimétrico ou quiral, certo? Carbono assimétrico ou quiral. E se tem carbono assimétrico, tem isomeria ótica, pessoal. Obrigatoriamente tem isomeria ótica. Todo composto que tem carbono assimétrico, obrigatoriamente, ele vai ter isomeria ótica, certo? Perfeito? Então, carbono assimétrico ou quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Vamos colocar também, para esse exemplo, um minutinho para você fazer um print. Ok, meus amigos? Mostrando aqui mais uma vez para vocês como reconhecer um carbono assimétrico. Olha só. Olha aqui, ficou bem claro esse aqui, né? Olha só. Olha que imagem tá legal aqui, então, ó. Carbono assimétrico, tem cores diferentes. Você tem um bromo, que é diferente do flúor, que é diferente do cloro, que é diferente do hidrogênio, certo? Então você tem aí 4 ligantes diferentes entre si, mais uma representação aí de um carbono assimétrico. Lembrando que todo carbono assimétrico, ele é saturado, ou seja, só tem ligações simples. Mas nem todo carbono saturado é assimétrico, porque se tiver ligantes iguais, não é assimétrico. Para ser assimétrico, tem que ter, então, 4 ligantes diferentes entre si. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, pessoal, mostrando para vocês aí o carbono assimétrico quiral. Agora vamos mostrar ele com a imagem, tá, real aqui, certo? Para a gente mostrar o carbono assimétrico. Olha só, vai aparecer aqui então o chamado carbono assimétrico quiral com a imagem. Olha que legal essa imagem, olha. O carbono é essa bolinha de vermelho. E aí você tem os 4 ligantes diferentes entre si, ó, tá? Você tem um ligante que é uma bolinha branca, azul, verde e amarela. Então veja que elas estão aí, tá? Os 4 ligantes são diferentes entre si. Então, obrigatoriamente, esse carbono ele é assimétrico, pessoal. Vamos colocar outra imagem aí. A gente tem outra imagem dele também, né? Vamos colocar, olha só, girando exatamente, ó. Porque aí sim aí é uma fórmula espacial. Ah, esse aí não é um carbono assimétrico. Ó. Nós mostramos aí o primeiro carbono assimétrico. Por que esse aí não é assimétrico? Porque tem 2 ligantes iguais. Ó. Não pode ter ligantes iguais. Veja que eu tenho 2 bolinhas brancas iguais. Então esse carbono aí não é assimétrico, não atende à condição. Para ser assimétrico tem que ser o quê, pessoal? 4 ligantes diferentes entre si. Dá para colocar as 2 imagens? Dá isso? Para a gente comparar, ó. Vamos ver se dá para colocar as 2 imagens. A gente vai comparar, ó. Tentar comparar as 2 imagens aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se é possível. Certo? Exatamente, ó. Esse aí nós estamos mostrando que não existe carbono assimétrico. Mas vamos mostrar aqui o carbono. Ah, agora sim, olha, que perfeito, pessoal. Olha, o do lado esquerdo é assimétrico, por quê? Porque os 4 ligantes são diferentes entre si. Já o do lado direito, ó, não pode ter assimetria porque quebra a condição. Eu tenho 2 ligantes iguais ali. Olha só as 2 bolinhas brancas ali iguais, ó. Então, para ser assimétrico, obrigatoriamente tem que ter o quê, pessoal? 4 ligantes diferentes entre si. E se o composto tem carbono assimétrico, ele vai ter isomeria ótica. Então, a imagem perfeita aí, tá? Parabéns aí ao pessoal da técnica que preparou essa imagem perfeita dos carbonos assimétricos aí. Beleza? Vamos então, vamos voltar para cá, tá? E mostrando aqui na tela a representação. Como aqui na tela eu tive que colocar dessa maneira e essas imagens aí ficou perfeita para mostrar que a fórmula é espacial, pessoal. Não é uma fórmula plana, certo? Não é uma fórmula plana. E no caso aí, como o carbono tem as 4 ligações simples, ele é tetraédrico. Então, o carbono tetraédrico, forma tetraédrica é uma fórmula espacial, tá? Beleza? Vamos colocar 1 minutinho na tela aí para o pessoal fazer um print. Ok, meus amigos, voltamos aí, vamos mostrar outra imagem. Olha aí, ó, comparada com outra, um espelho. Ó. O chamado, aqui nós vamos aprender agora alguns nomes, certo? Para o vocabulário da isomeria ótica. Enantiômeros. O que é enantiômeros? São isômeros óticos que um é a imagem do outro. Veja só, eu coloquei essas duas aqui, uma na frente da outra, um espelho. Ó. Tá? Então, se a imagem, pessoal, é chamado de enantiômero, são assimétricos, porque os 4 ligantes são diferentes entre si. Nós temos aí, então,
4 ligantes diferentes entre si, tá? E quando eu coloco no espelho, um fica a imagem do outro. Se um é a imagem do outro, vai ser assimétrico. Nós vamos precisar isso aí para responder as questões que nós vamos fazer hoje, certo? Essas palavras, ó, enantiômeros, é bom anotar aí, tá? Então vamos fazer um print aí, por favor. Vamos colocar 1 minutinho na tela, por favor. Então, ó, queria muito que vocês enaltecessem essa palavra aí, enantiômeros, tá? Um são a imagem do outro. E quando não são imagens, professor? Quando um não é imagem do outro, aí você tem outro nome, ó, que é chamado agora de diastereoisômeros, ó. São estereoisômeros que não são imagem. São isômeros, tem carbono assimétrico? Tem, mas não é imagem. Observe, ó, que não é imagem, observe, que não é imagem. Ó, aqui é o bromo, o outro lado é o cloro, ó, tá? Aqui é hidrogênio e o outro é o bromo. Se fosse imagem, o hidrogênio estaria de frente para o hidrogênio, ó. Então, como não são imagens, são estereoisômeros que não são imagens especulares um do outro, tá? Não se sobrepõem também, então são chamados de diastereoisômeros, tá? Não são imagens, ok? Mas é carbono assimétrico. Mais uma vez, por que é assimétrico? Porque eu tenho 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Perfeito, pessoal? Tá? Então, se os dois compostos isômeros são imagens, é enantiômeros. Se não forem imagens, aí você vai ter aí chamado diastereoisômeros. Certo, pessoal? Então é muito bom você fazer a anotação disso aí. Então vamos colocar aí, por favor, um tempo de 2 minutinhos para você anotar. Eu queria que você anotasse mesmo aí.
Então, peraí, olha só, pessoal. Então, nós nessa aula, nós destacamos bem a questão do carbono assimétrico ou quiral, não é verdade? O carbono assimétrico ou quiral, ele é preponderante para que você comece a entender a isomeria ótica, porque nós vamos calcular a quantidade de isômeros óticos. E nós só podemos calcular a quantidade de isômeros óticos se e somente se a gente souber reconhecer os carbonos assimétricos. E se você contar esses carbonos assimétricos errado, todo o cálculo sai errado. Isso é um cálculo simples que nós vamos mostrar agora, certo? Então, só relatando, as palavras importantes, né? Por exemplo, destrógeros são os que desviam para a direita, levógeno para a esquerda. E o carbono assimétrico. O que é mesmo um carbono assimétrico? É aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligantes diferentes entre si. Nós vamos fazer uma transição rápida e voltaremos fazendo aí as questões do assunto, tá? E também mostrando como as fórmulas, como calcular o número de isômeros óticos, tá bom?